destaque no nosso site essa viagem do presidente Lula aos Emirados, né? O Lula está na COP28, discursou hoje 2 vezes, né? Na manhã dessa sexta-feira, o presidente Lula fez 2 discursos na COP28. Como vocês abordaram bastante o primeiro discurso, eu queria trazer alguns trechos do segundo, para dar destaque a algumas coisas interessantes que tem nesse segundo discurso do presidente Lula, né? O primeiro foi na abertura da conferência e o segundo foi na reunião de líderes. E nessa reunião de líderes, o fato que eu acho que é mais interessante é que o presidente Lula direcionou os trabalhos da COP28 para a COP30, que vai ser em Belém, aqui no Brasil, né? Então, ele fala que o caminho da COP28 a 30 vai ditar o futuro do planeta, e ele fala que nessa COP28 vai ser feito um balanço global do Acordo de Paris, ou seja, mais uma reunião daquelas das COPs que não vão ter nenhum grande feito no final, né? As conferências climáticas da ONU, elas têm esse problema, né? Muita falação e pouca resolução, né? E a gente sabe o estado que o mundo está. Mas, enfim, o presidente Lula fala que essa vai ser uma reunião de balanço. Na próxima COP29 vai ter um objetivo quantificável de financiamento, né? O presidente Lula reforçou bastante isso também no primeiro discurso sobre financiamento, e ele fala que em Belém vão ser formuladas as novas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, que é um ponto central nessa discussão sobre participação dos países no combate à emergência climática, né? E eu queria destacar um trechinho do final da fala do presidente Lula, que eu acho que é muito marcante, né? Porque ele falou muito sobre a questão da seca na Amazônia, né? Lamentando essa situação e apontando que isso é já um retrato explícito da crise climática, da emergência climática que a gente vive, e ele fala: a mitologia indígena diz que o rio Amazonas nasceu das lágrimas da lua. A lua teve que abrir mão do seu amor pelo sol para que a terra não fosse destruída pelo calor. Se não deixarmos nossas diferenças de lado em nome de um bem maior, a vida no planeta estará em perigo e será tarde demais para chorar. E foi assim que Lula terminou o seu discurso com os líderes globais. Boa, obrigada por você trazer esse destaque para a gente, então. Vamos falar agora do segundo destaque que a gente tem. A gente também já comentou um pouquinho sobre isso, mas quero te ouvir mais, que é essa manchete de hoje, né, dessa madrugada no New York Times, dizendo que Israel sabia do plano de ataque do Hamas há mais de um ano, né, o plano de ataque do dia 7 de outubro. É isso, Vivian. Já era uma coisa que se falava muito, né? A Elo trouxe isso várias vezes aqui no ICL, de que tinha essa discussão de que Israel sabia de antes, né? O próprio Egito falou que tinha avisado Israel desse ataque. Mas, enfim, hoje teve, né, o New York Times publicando uma reportagem dizendo que autoridades israelenses sabiam, sim, há mais de um ano do plano do ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Isso, segundo o jornal, ficou demonstrado em documentos, e-mails, entrevistas, mas o serviço secreto israelense teria considerado o plano uma aspiração ambiciosa e muito difícil de ser executada pelo Hamas. Autoridades admitem em privado, no entanto, que se tivesse sido levado a sério, Israel poderia ter atenuado os ataques e até evitado, né? Tem uma discussão também, né, que o Haaretz faz bastante, né, de que muitas das mortes naquela festa, no dia 7 de outubro, foram por parte, inclusive, da ação do exército israelense, que não estava preparado para agir ali. Então, tudo isso se soma a essa grande discussão sobre o governo de Benjamin Netanyahu, né, sobre como Israel atua nessa situação e nessa guerra contra a Palestina. Lucas, a gente tem hoje também a coluna do professor Lindenér Pareto, né? Do que ele trata hoje? Napoleão ou não? Eis a questão, mais uma reflexão do professor, né? É isso, Vivian. Na verdade, ele fala um pouco sobre o filme Napoleão, do Ridley Scott, né? Que o Napoleão é interpretado pelo Joaquim Fênix. Então, ele fala que vale a pena assistir esse filme, né? Eu não vou antecipar aqui a crítica do Lindenér Pareto, eu acho que vale a pena quem tiver interesse conferir lá no nosso portal, mas é muito interessante a reflexão que o Lindenér faz sobre esse filme e faz uma recomendação, vá sim assistir, porque vale muito a pena assistir o Joaquim Fênix. Eu ainda não assisti, mas depois de ler essa crítica eu fiquei interessado em assistir. Eu também, gosto muito dele, vamos assistir. Ainda mais uma dica também do Lindenér, né? Diga lá, César. Então, essa questão
que Lucas traz aí de Israel, que eu queria comentar o seguinte, gente. Veja, o que é complicado de muitas vezes avaliar coisas correlatas à geopolítica global? Existem conspirações de fato, só que enquanto comunicador é complicadíssimo isso. Porque uma vez que você se propõe a avaliar esse tipo de coisa, assim, você é conspiracionista, chapéu de alumínio e esse tipo de coisa, tá? A essa altura, a gente tem que o Egito avisou Israel, os Estados Unidos avisaram Israel, e agora tem essa revelação na muralha de Jericó do New York Times dizendo que Israel sabia um ano antes. Como o Lucas muito bem colocou, existem indícios também que apontam que algumas das pessoas que foram executadas durante aquela festa rave podem ter sido mortas pelo próprio exército de Israel. A minha análise aqui é o seguinte, gente, o que está em jogo aí não é o Hamas. O que está em jogo não é o Hamas. O que está em jogo é um novo processo de reorganização da governança global, e é absolutamente fundamental para os Estados Unidos e os seus aliados, Israel incluído nisso, que dominar parte do território da Palestina, sobretudo por duas coisas: extração de gás e fornecimento de gás para a Europa de forma mais ampla, extração de petróleo, que tem uma reserva gigante no mar em frente à costa da Palestina, e ser capaz de estabelecer uma rota comercial que consiga rivalizar com a nova rota da seda que está sendo reativada pela China. É isso que está em jogo. Nunca foi acerca de combater o Hamas ou combater o terrorismo. É a respeito de promover uma onda de pânico e terror para que a população palestina saia dos territórios ocupados para o Sinai, no Egito, e para a Jordânia, considerando a população do West Bank. Da West Bank, em português, eu esqueci o nome agora. Cisjordânia. Exatamente. O que está em jogo aqui é isso. É uma questão geopolítica muito mais ampla do que simplesmente combater o terrorismo do Hamas. Eu queria fazer essa contribuição para não deixar passar isso em branco. Obrigada, César, isso aí. Muito obrigada, então, Lucas. A gente se reencontra segunda-feira, querido. Um beijo para você, bom trabalho. Bom final de semana, pessoal. Até segunda.